Hello, people! Como estão? Estamos aqui iniciando hoje a gravação do nosso primeiro episódio aqui do nosso canal do Yalabacast. E hoje eu tenho aqui um grande privilégio e uma grande honra de ter um convidado super especial, uma pessoa que eu mencionei que eu não abriria a mão de estrear esse projeto se não fosse com a presença dele, que é uma pessoa que eu admiro muito como profissional e depois tendo a oportunidade de conhecer a pessoa, se tornou ainda mais admirado por mim. Estou aqui com José Salib Neto, meu grande convidado para essa estreia desse projeto. E eu quero agradecer muito de coração por você ter aceitado, por você poder estar aqui comigo partilhando desse momento, que eu é uma pessoa que eu admiro muito e que eu quero aproveitar aqui pra gente trocar muito conhecimento e te recepcionar da melhor maneira. Yalabá, agradeço imensamente, me sinto honrado aqui de estar no seu primeiro Yalabacast, né? Histórico. Quando eu for velhinho, a gente vai vender isso aí em algum lugar na internet, aí, né? Isso aí, isso aí, isso aí. E parabéns aí pela tua trajetória, né? Tenho acompanhado já há alguns anos, né? Você é uma pessoa diferenciada, que tem um olhar clínico aí sobre a questão do cliente, né? Das pessoas, né? Então, realmente é uma honra estar aqui com você hoje. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Então vamos começar. Primeiro, gente, não esqueça, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e acompanhe com a gente todos os episódios que sempre vão ter de trocas aqui para vocês poderem fazer esse canal também, multiplicar a mensagem e crescer junto com vocês. Então agora eu vou começar aqui conversando com o Salib. Salib, palestrante, escritor, cofundador da HSM, uma escola referência aí sobre a liderança executiva. Fala para quem não te conhece, que eu acho que é praticamente impossível, porque eu falo quem não conhece o José Salib Neto, mas para quem possa de repente conhecer José Salib Neto, quem é? Olha, em primeiro lugar, é uma pessoa que é sedenta por conhecimento, né? É sedenta pela prosperidade, não só minha, mas coletiva, né? Ah, sempre acreditei que 1 mais 1 é igual a 1 milhão, né? Então, nunca tive um olhar introvertido, eu, né? Como tem tanta gente. E sempre procurei fazer coisas bacanas na vida, né? E desde o meu tempo de esportista, tenista, já não só como recipiente de uma bolsa de estudos para jogar e estudar nos Estados Unidos, mas também, posteriormente, ter ajudado mais de 500 jovens com bolsas, né? Nos Estados Unidos para jogar tênis. E em seguida construindo coisas, né? Eu tenho uma tendência de sempre olhar para frente, né? Acho que é bacana que a história que a gente construiu, tudo, né? E eu acho que a única hora que eu compartilho minhas histórias, falo para trás, é quando eu tô fazendo podcast. Tirando isso, eu não falo do passado, né? Até agora eu vim com o Fábio, que me dirige aí por São Paulo. Eu falei, você não pensou em fazer uma biografia e tal? Eu falei, Fábio, eu só penso para frente, né? Eu acho que é bacana o que a gente já fez para trás, mas o que fez para trás não dá para mudar mais, a gente já aprendeu e tô sempre pensando para frente, no que dá para desenvolver, o que dá para contribuir para a sociedade, para os meus amigos, para as amigas. E é isso, né? Estamos aí com 9 livros, mais 2 livros a caminho, né? Muito legais. Sim. Um de inovação de ruptura na prática, motor 1, motor 2, como construir esse motor 2 de crescimento. Um outro de jobs to be done, né? Trabalho a ser feito, inovação a partir da centralidade do cliente. Também um outro sobre competição baseada no tempo. Então, sempre fui parceiro, né? Sempre procurei construir coisas junto com cúmplices, né? Muito mais do que parceiros, né? E consegui fazer isso com o Harry Marina lá atrás. Construímos a HSM, primeira HSM, depois a segunda HSM 2.0, que foi fora do Brasil, com o Eduardo Bruchu e Nelson do Bosque. Aliás, está indo para a Argentina na quarta-feira, vou assistir o jogo com ele, do meu Palmeiras contra o Boca Júnior. E agora com o Sandro, né, que foi meu parceiro na HSM, escrevemos 9 livros juntos, estamos mais 2, 3 a caminho, fazendo curso, dando palestras e contando histórias para frente, né? Então, resumidamente, é esse. Esse é O o Salib, Salibão. esse é o Salibão, esse é o nosso Salibão. Mas esse ponto que você até mencionou, que você realmente, né, e atualmente, a maioria dos assuntos que você tem trazido bastante, vocês trazem muito isso, é sempre essa questão da inovação, principalmente essa parte tecnológica de tudo que tá acontecendo. Só que é importante
principalmente assim, para quem está no start, né, ou iniciando essa parte de gestão, iniciando negócios, é importante muito a gente ter essas referências, e referências como você, e de entender como aconteceu naquela oportunidade, porque são as pessoas que nos servem de inspiração para aquele momento inicial, que de repente é um momento que muita gente está construindo agora também. Então, a gente trazendo, por exemplo, o caso da HSM, como você bem mencionou agora há pouco. Na oportunidade em que vocês deram start nela, isso foi... qual foi o sentimento que culminou? O que foi a virada para poder... Bom, vamos iniciar esse projeto. O que foi? Foi alguma coisa específica que aconteceu para que isso acontecesse? Você quer que eu conte a versão filosófica ou a versão real? Eu gosto da realidade. Eu gosto de realidade. Pra ganhar uma grana. Sim. Então, eu tenho certeza que muita gente já se identificou aqui, porque eu acho que os negócios começam dessa maneira, né? Vamos pensar que nós estamos falando de filantropia, estamos falando de um mundo capitalista. Então, já temos uma assertividade. Sim, lá atrás, 1980. Bom, tudo começa lá atrás com o tênis, né? Meu grande parceiro, Harry Ufer, né? E sempre tivemos uma vida assim de esportistas e estudantes ao mesmo tempo, nunca quisemos abandonar o estudo. E logo quando eu completei meu MBA, vim com o emprego de uma multinacional, e ele já tinha saído dessa multinacional, de uma outra multinacional, que não se encaixava naquele ambiente de carreirista, né? E eu percebi logo que eu não ia dar certo, então eu tomei a decisão de fazer. E aí juntamos os dois para ver o que nós iríamos fazer, né? E aí desenhamos o projeto da HSM, e percebemos através de um convite que ele recebeu para ir num evento, onde a Marina era secretária, né? Com um grande guru americano, né? E a gente percebeu que naquela época os grandes nomes do mundo da gestão não estavam vindo para o Brasil. E eu tinha acabado de fazer meu MBA, e percebi que aquilo fazia muita falta, né? O Brasil, naquela época, em 86, muito, muito mal, né? E se a gente está com dificuldades hoje, imagina lá atrás. E percebemos que a melhor maneira de levar as empresas à prosperidade é através do conhecimento. E com isso nós montamos um modelo de negócios inovador, né? Para não só ter 100, 200 pessoas no evento, mas para ter milhares de pessoas, né? Sim. E esse modelo funcionou, né? Essa é uma outra história, tem que ficar horas contando aqui para você, né? E resumindo, o modelo funcionou e a gente acabou levando a HSM para a América do Sul, depois para o mundo inteiro, né? Fiquei 30 anos na empresa e foi uma jornada fantástica. E a minha foi mais legal ainda porque a minha parte era trabalhar e conviver com todos os grandes pensadores da história da gestão, né? Essa foi a melhor parte que eu trago comigo até hoje. Então, resumindo, foi essa ideia, né, de entender que o job to be done na época era trazer o conhecimento diferenciado, né, que não passava por aqui. E aí eu que era o cara que tinha que correr atrás, né, sem dinheiro, sem nada, e graças ao poder de relacionamento que meu pai me deu, né, e mais a execução que minha mãe me deu, porque um era sonhadora, a outra era executora. E aí o filho saiu com qualidades de um e qualidades de outro, né? E aí eu com muita habilidade, sim, comportamental, mas logicamente com uma proposta financeira adequada. Sim. Aquilo juntou e eu consegui chamar a atenção de todos os grandes pensadores da gestão e que levaram a gente, me levou aqui até hoje, né? Então, basicamente foi isso. Excelente, né? A gente pensar que é a forma, foi uma maneira, uma ferramenta para trazer o conhecimento para mais pessoas e dar essa acessibilidade para tantas pessoas. E aí, você falando, né? Estou aqui, né? Até hoje, é o momento de estar até hoje. Eu me lembro bem, até que foi uma frase que eu já cheguei, acho que a mencionei isso para você, que foi a frase que me trouxe a conectividade maior. Já vinha te acompanhando, né? Já acompanhava, já tinha lido alguns livros seus. E eu me lembro que na oportunidade o Jó tinha te perguntado qual era uma base, né? Uma coisa que seria uma referência essencial para tantos anos, né? À frente de uma gestão de tantas décadas, que é o que você acumula como grande referência. E você colocou, né? Cuidar de gente, cuidar de pessoas. E quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, caramba. Tipo assim, exatamente o que eu acredito, sabe? Essa questão de você acreditar nas pessoas, de você cuidar realmente, que eu acredito que é toda a essência. Exato. E a gente vindo para esse momento hoje, né? Que a gente vem passando por toda a transformação digital, por tanta questão de inovação, que a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. Como você coloca para poder haver esse cuidado,
de não se esquecer de cuidar de gente, cuidar das pessoas, nessa era de transformação digital que se a gente pisca, a cada momento que a gente pisca, eu acho que alguma coisa nova acontece. Sim. Bom, isso é fácil de se distrair, né? Porque as opções hoje são muito grandes, as escolhas são muito grandes, a tecnologia faz coisas mirabolantes hoje, praticamente fora até da nossa capacidade de aprendizado, né? Uhum. E a gente vê hoje, né? Eu estava vendo uns slides lá do meu amigo Walter Long, que ele deu uma palestra esse fim de semana lá em Campos do Jordão, né? E uma colega minha palestrante estava lá e tirou fotos dos slides dele, né? Uhum. E um dos slides era o seguinte: é, nenhum, é, nenhum, é, nenhuma máquina vai ter maior capacidade do que uma máquina com um ser humano juntos. Entendeu? Uhum. Nenhuma máquina vai ser mais poderosa do que uma máquina com um ser humano juntos. Sim. Entendeu? Então, essa é a ligação. Então, o papel do ser humano continua firme e forte, mas as pessoas não podem esquecer, com tanta distração tecnológica, que quem está por trás de tudo isso são pessoas, né? Sim. E que todas essas coisas aí são ferramentas, né? Essas ferramentas não vão ter vida própria, talvez daqui a 200 anos, né? Sim, sim. Que um computador vai sair andando aqui, a gente nem sabe por quê, né? Qual O vai ser celular a vai sair finalidade? voando, né? Ô, celular, é que você vai, né? Mas por enquanto somos nós, né? Então, esse cuidado, e ainda mais agora, né? Porque o cuidado tem que ser mais cuidado ainda, porque todo esse ambiente provoca uma velocidade que a gente nunca viu, uma complexidade que a gente nunca viu. E se a gente não cuidar das pessoas, né? Elas vão adoecer como estão adoecendo. Sim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A Luciana, minha esposa, é psiquiatra, né? Então cuida de coisas assim. Eu vejo em primeira mão quanto está afetando a cabeça das pessoas. E as empresas têm que entender que elas vão ter que ser protagonistas, né? Ou vão ter pessoas com muita doença, doenças terríveis. A gente viu a semana passada aí com o exemplo da nossa Valeuska, né? Sim. Que todo mundo olhava para ela, via uma pessoa perfeita, Exatamente. mas não sabia o que estava acontecendo por trás daquela cabeça, né? Então, Exatamente. por isso que as empresas vão ter que ser muito cuidadosas com as pessoas mais do que sempre. Porque, de novo, né? Como diz o meu amigo Walter Long, nenhuma máquina vai ser mais poderosa do que uma máquina junto com uma pessoa. Sim. Sim. E a gente aproveitando, Salib, falando sobre essa questão da transformação digital e inovação. Até tive há poucas semanas no evento de CX, onde a gente estava falando justamente sobre a união do CX, dessa experiência que é promovida pelas empresas para os clientes, e utilizando a inteligência artificial a favor. E foi como você bem pontuou, né? A máquina, junto com o ser humano, ela vai trazer resultados muito mais crescentes, né? O crescimento exponencial da empresa vai ser muito maior. Se a gente pensar no uso da inteligência artificial, né, como uma ferramenta agregadora para uma hiperpersonalização, que eu acredito que é o que a gente deva buscar agora. De que maneira que a gente tem que colocar isso enfatizado junto aos gestores e líderes para que isso possa realmente ser olhado como uma ferramenta positiva e um desenvolvimento também, treinamento e capacitação das pessoas para usufruírem. Porque não adianta você ter as ferramentas tecnológicas melhores possíveis, mas se a gente não tiver o time acompanhando para que aquilo possa ser entregue de uma melhor forma. Você acredita que esse equilíbrio precisa vir pelas duas partes ou até por uma autorresponsabilidade das próprias pessoas que estão dentro das empresas também, de maneira independente, de buscar esse conhecimento? Eu acho que é junto, né? Não dá para ter só um ou outro, né? Principalmente que, de novo, né? A tendência das pessoas é usar a tecnologia para fins internos, né? Para que as coisas aconteçam mais rápido, para que as coisas tenham menos custo, para que tudo seja, né, eficiente e não em prol do cliente. Quando você pensa em prol do cliente, você sempre vai ter um trabalho a mais. E realmente, você vê usos, infelizmente, usos horrorosos aí da tecnologia, né? Eu mesmo passei na semana, 10 dias atrás, quando nós fizemos o nosso workshop de inovação de ruptura, né? Aí quando eu moro em Alphaville, né? E sempre quando tem evento em São Paulo, eu fico em São Paulo para não ter que me estressar antes do evento, essas coisas. E aí a Cristiana fez uma reserva no Charles V, né? Acho que é esse nome, né? Jorge V, que é um hotel 5 estrelas, ou era, né? Falaram que não é mais.
E aí cheguei lá, né, e fui fazer o check-in, falei, não, o senhor tem que fazer agora o check-in via inteligência artificial, né? Uhum. Então o senhor passa o QR Code aqui, né, na reserva, então me Sim. fez entrar no meu e-mail, quer dizer, eu tava no balcão, Sim, eu já tava tava no ali. balcão, né? Era só fazer o check-in, o cara me dá a chave, eu cheguei tarde lá, Sim. cansado, né? Não, o senhor tem que agora apontar para o QR Code, aí o senhor vai fazer com a inteligência artificial. E aí demorou 1 hora e meia, entendeu? E o Caramba. cara não podia me dar a chave até a inteligência artificial falar pro Liberar. cara pra me dar a chave. Então, esse é o típico exemplo. Nunca mais fico, Da né? ferramenta mal É. utilizada, que Nossa, seria para promover uma boa exatamente. experiência, mas só que mal Exata, utilizada. péssima experiência, né? E aí imagina o cara lá com a chave, não podendo me dar a chave, porque a Sim. inteligência artificial dizia, não deu. E aí eu comecei a ficar bravo, né? Porque demorou muito, né? Aí eu comecei a falar um monte aqui. E aí a resposta da inteligência artificial é de 1 a 10, de 0 a 10, qual a nota que o senhor me dá? Aí eu xingava, assim, falando, não xingar, mas falava forte, né? Sim. De 0 a 10, e toda vez que eu falava de 0 a 10, ela pedia a nota dela, entendeu? Então, Entendi. esse é um jeito completamente Sim, sim, equivocado, né? sim. E as pessoas têm que entender também, quando você usa a tecnologia, que tem que ter um ser humano atrás quando a pessoa precisa falar. Não Exato. pode deixar tudo para as máquinas, né? Sim. Você tem que ter um ser humano, porque você tem níveis, as pessoas têm níveis de entendimento da tecnologia diferentes. Você tem hoje uma geração que nasceu, uma geração analógica, né? Que, aliás, da carta, né? Nem analógica, né? Pré-analógica, né? Que é carta, né? Eu sou do Sim. tempo da carta. Aham. E então você não tem uma, Peguei essa você, época. você não tem uma geração que está alinhada, né? Então o conhecimento, o jeito que a pessoa se move é diferente. Então você tem que tratar as pessoas diferente. Não adianta nada você achar que é tudo moleque que nasceu com digital e Sim. que ele vai se, porque não é, entendeu? Então tem que ter gente atrás que você precisa falar quando você precisa falar e tem que dar o suporte de novo. A tecnologia junto com pessoas, né? Então é isso que eu espero, porque tá vendo uma bagunça muito grande, né, com relação a isso, né? A gente Uhum. se irrita muito, Sim. você precisa falar com alguém, não consegue, entendeu? E não, porque é tudo agora online, né? Tudo agora online, tudo agora. Quem diz que tem que ser tudo agora online não é o cara da empresa, é o cliente, entendeu? Ele que tem que dizer quando que é online, quando que é pessoal, e você tem que fazer o que ele se ajustar melhor. E as empresas têm mania de dizer, né? É que Uhum. nem banco, né? Você tem algum problema com o banco fala, ó, você precisa baixar o aplicativo. Cara, eu tô com problema, me responde agora, não me manda Sim. baixar o aplicativo, entendeu? Sim. Eu quero a solução. O que eu Eu quero a preciso para o solução, momento eu é a tô com um problema, solução. eu quero que você me responda uma pergunta, eu não quero baixar o aplicativo, Sim. entendeu? Sim. Então, é complicado, né? Não, e Então, esses tá vendo muita exemplos, confusão com relação. exato. Eu acredito que Não sei assim, se você percebe isso, Renato. muito, muito. Porque o que eu vejo é que, como nós estamos em toda essa transformação digital, as empresas, elas colocaram que ela precisa ter tudo isso dentro da empresa para mostrar que ela está acompanhando essa era. E para mostrar que ela talvez está criando ou inovando. Sim. Porém, só que ela não entende que a ferramenta precisa estar atrelada à usabilidade de alguém, Uhum, que vem as pessoas, que são as uhum, pessoas que estão ali conectadas e que consomem o produto. Por uhum, isso que eu falo que são as três junções, né? São pessoas, processo e tecnologia. uhum, Eles precisam estar em conjunto. Só que a tecnologia, ela vai atender processos que precisam ser criados e serem existentes, e os processos foram criados para poder desenvolver funções, fluxos, rotinas para atender pessoas. Então, existe até uma hierarquia, uma junção desses pilares. E grande parte das empresas, elas acreditam que elas automatizando tudo, elas estão entregando experiência ou entregando excelência. Porque já que estamos numa era digital, é isso que a gente tem que fazer. Só que se esquece desse detalhe. Porque não é uma usabilidade, de repente, para todo mundo, uhum. não é uma forma de inclusão para todo mundo. Sim. Até lá nessa mesma feira que eu fui na semana passada, uma plataforma que eu acredito que eu vi bem interessante que eles, na verdade, eles criaram até, foi para justamente ter essa inclusão, independente da geração, de uma ferramenta que é a primeira IA que fala. Uhum, Então ela consegue compreender todo o discurso que a pessoa diz, independente de se ela está usando o português correto, se ela tem ali a questão cultural, ela consegue interpretar as palavras-chave e ela traz a solução e ela te responde. uhum, Então, ou seja, isso é você usar a tecnologia sim a favor para uhum, atender da melhor forma o uhum. cliente. Eu acho que tá faltando essa visão, né? Eu acho que as pessoas estão deturpando um pouco o uso da Mas o tecnologia. ser humano tem que estar sempre à disposição para Exato. conversar com as pessoas, né? Porque a gente tem diferentes níveis de entendimento, diferentes níveis de mexer, diferentes jeitos. A pessoa tem que ser atendida do jeito que ela quer, não do jeito que a empresa quer, entendeu?
Concordo absolutamente, porque é a teoria e é o ponto do que eu falo. Exatamente, gente. São as pessoas. É quem tá lá na ponta final, é eles que precisam ser ouvidos, porque são eles que consomem. Porque se você cria um negócio, você cria para atender a necessidade de alguém, para levar uma solução para alguém. Logo, você precisa fazer com que essa pessoa ela compreenda aquilo que você está ofertando, e não da maneira como você quer que funcione. E aí, aproveitando, a gente lançou essa parte de inovação em Motor 2. Só para esclarecer para quem está acompanhando a gente assistindo, explica um pouco sobre esse ponto do motor 2, porque de repente não é de uma compreensão do conhecimento de todo mundo. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa visão que você e o Sandro trazem assim maravilhosamente bem. Isso foi a partir de um insight que nós tivemos aí quando a gente estava nas nossas pesquisas pro Gestão da Manhã, né, num artigo, né, escrito pela Bain Company, né, eles colocaram esse Engine 2, Engine 1, né? Motor 1, motor 2. E com isso, a gente se aprofundou, né? Que a gente percebeu que antes, né, até alguns anos atrás, quando a gente tinha um ambiente mais previsível, né? Que a inovação demorava para acontecer, a inovação geralmente ficava em algum lugar na empresa, né? Porque os produtos e serviços, eles duravam muito, né? Eles eram sustentáveis, duravam muito. E, de repente, hoje, né, com as tecnologias avançadas, você consegue disruptar um produto atrás de produto todos os dias, praticamente, né? Então, o futuro ele chega mais rápido, né, do que jamais chegou. Para isso, a gente tem que ter lugares separados, trabalhando no faturamento, no problema, na contratação, despesa, que é o motor 1, que dá sustentação à empresa, e o motor 2, que é o futuro, mas que o futuro que chega mais rápido, né? E os dois têm que conviver, só que eles têm que estar juntos e separados, né? E pessoas separadas, né, fazendo as duas coisas, mas integradas. Sim. Então, esse que é o conceito, né? A gente está escrevendo um livro sobre isso agora, né? Como construir seu motor 2 de crescimento. E fizemos workshop, foi super bem aceito. A gente usou exemplos de empresas que fazem isso muito bem, como a Cisco, como a Amazon, como o Google, o próprio Magazine Luiza, né? E outras empresas bacanas também que sabem separar, né, a questão da inovação com o dia a dia, né? E a inovação de ruptura com a inovação linear, né? Tem um processo disciplinar muito forte com relação à inovação para que a inovação não aconteça de uma forma aleatória, né? Para que aconteça de uma forma sistemática e repetitiva. E se você construir um ambiente disciplinado para isso, né, com várias metodologias, você vai ter isso. Que possa existir realmente um processo, né? Exatamente. Que não seja aquela coisa só imposta ou inserida ali. Aquilo que eu falo. Uma entrega imediata. A minha empresa não me permite ter uma ideia no meio do processo. Eu vejo uma coisa, eu vou lá, quero inovar, eu errei e a empresa quer me matar. Eu falei, tá certo. Porque a inovação não pode ser... Você não pode ter inovação no meio de um processo que já está construído. A inovação tem que ser alguma coisa planejada, organizada, jogada para o teu processo do dia a dia e melhorada com o tempo. Mas você não pode ficar... Se uma empresa ficar tendo ideias do nada, cara, vai virar uma zona, né? Para falar um português bem claro, né? Sim. Não é um festival de ideias, né? As empresas não podem funcionar com festivais de ideias. Pode, né? Elas têm um propósito, tem algo ali a ser cumprido e, como você diz, com base no planejamento. Exatamente. Porque senão perde a razão de ser. Se é para arriscar, se é para errar, você tem que ter um lugar apropriado para isso. Sim. O lugar que não é apropriado para isso não pode admitir erros, entendeu? Esse que é a grande confusão, né? Porque minha empresa não permite erros. Não pode permitir erro onde não tem erro, não pode acontecer erro, né? Sim. É que nem médico. Vamos supor que alguém no motor 2 descobre um novo procedimento para curar câncer. Aí ele vai lá, testa, erra, não sei o que e tal. Depois traz para o dia a dia. Agora, você não está lá com a tua barriga aberta e o médico resolver inovar. Sim. Acredito que agora eu vou botar em prática o que eu li ontem, né? Tipo assim, alguma coisa nesse sentido. Vamos tentar uma testada aqui, não? Realmente, fazendo uma analogia assim, a gente consegue perceber, né, o quão risco é, e tem que haver um estudo, planejamento, toda uma preparação, né? E a gente trazendo um pouco para essa parte da liderança, né? Você trouxe bem para essa questão de, dentro da minha empresa acontece, não. São assuntos que você traz também muito bem, né? Tem um livro, Liderança Disruptiva, que eu falo que é um livro que precisa ser uma leitura obrigatória para todos os líderes da atualidade. Fala um pouco, Salib, sobre, né, são 12, né? São 12 competências que têm sinalizadas, se eu não me engano. 9 competências estão sinalizadas no livro.
Coloca um pouco sobre as competências que você elenca, principalmente para esse momento que nós estamos agora enfrentando, que precisa ser o ponto primordial a ser desenvolvido pelos líderes CEOs, os donos de negócio, para justamente seguir avançando nessa transformação digital, nessa era de transformação digital. Bom, essas competências elas não foram criadas por nós, elas foram identificadas. E elas foram identificadas a partir de um contexto. Qual que é o contexto, né? Você tinha, nos últimos 20 anos, 23 anos, nunca tantas e boas empresas se perderam pelo caminho, né? Aquelas tradicionais, Blockbuster, Nokia, Kodak, mas também Polaroid, Sears, Forever 21, e a Xerox, e a Motorola, a GE, que chegou a valer $500 bilhão em 2000, hoje vale pouco mais do que 100 bilhões, ou seja, perdeu quase 80 bilhões do seu valor. Não só empresas que morreram, mas empresas que perderam sua Sim. relevância, né? E aqui no Brasil você vê, né, um festival agora com o mundo do varejo, né? Marisa, Tok e a Saraiva, a Cultura, a Oi, tantas e tantas empresas, né? Então a nossa pergunta foi, será que eles... Porque no fundo aquelas empresas são marcas, né? Marcas é Sim. nada mais do que um desenho, né? Por trás das marcas estão pessoas, né? As pessoas no centro do negócio. E aí a nossa pesquisa foi, será que eles eram maus líderes, né? Será que eles não tinham competência? Será que eles não sabiam? Aí a gente foi pesquisar quais eram as habilidades de um líder, segundo a revista Forbes, né? O líder tem que saber delegar, tem que saber ser intuitivo, ele tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo, tem que saber trabalhar em equipe. E esses líderes das empresas que desapareceram tinham tudo isso, né? Então, o que será que eles não tinham, né? E aí que nós Sim. identificamos, né? Principalmente quando o CEO da Nokia, que quando foi vender o que restava da operação de celulares para a Microsoft, ele chorou compulsivamente na entrevista coletiva, dizendo o seguinte: nós não fizemos nada de errado, mas nós perdemos, né? Então, basicamente, ele se abre. Então, se ele acha que não fez nada de errado, é que faltou alguma competência para ele. Sim. E aí nós vamos estudar as competências que todo líder tem hoje, que já estão aí, que nós identificamos, né? Que tem a ver com a nossa constelação da liderança, que é o líder conector no meio, né? Que é o grande centro, né? Porque hoje nós temos tantos movimentos, tantas tecnologias, que os vencedores são aqueles que vão fazer conexões, né? Porque hoje, principalmente, uma tecnologia é construída em cima da outra, né? Sim. E elas se convergem, né? Então, se você não tiver essa habilidade de conexão, né? E isso é treinável, né? Dá para você treinar. Só que nos cursos de lideranças tradicionais, eles nem Não sabem traz disso. isso. Continuam com a mesma inspiração, tem que saber inspirar, saber não sei o quê. Cara, nós temos coisas mais técnicas hoje que se você não fizer, você não vai. E a partir da conexão, você tem o líder ambidestro, né? Que sabe trabalhar no futuro e no presente ao mesmo tempo. Você tem o líder comunicador, né? Que a informação, hoje o conhecimento ficou obsoleto mais rápido, então comunicar o tempo todo. Sim. Você tem o líder criador do futuro, né? Porque o futuro chega mais rápido. Você tem essas outras competências que nós observamos nas empresas, né? Criador de ecossistemas, né? Que empresas que estão na ponta hoje, dominando, principalmente as grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, o Google, Microsoft, né? E as chinesas também, e eles têm essas outras habilidades, né? Então, nós procuramos discorrer em cima delas, procurar exemplos, né? E chegamos aí ao líder conector, que faz parte, né? Hoje está tudo integrado, né? A maneira como você pensa estratégia, a liderança, a cultura, né? A questão do customer centricity, que tem a ver com a personalização do foco do cliente, né? Que você não tem mais grupos, você tem o cliente individual, para isso que a tecnologia serve, né? Para você conseguir personalizar a comunicação para cada cliente, né? Enfim, tem sido uma jornada. Ou seja, tudo que nós fazemos, e quando eu digo nós, eu e o Sandro, né? Sim. Com relação ao impacto da tecnologia na transformação da gestão, né? Então, a gente tem estudado muito, e isso, de novo, não aconteceu do dia para a noite, né? Isso aconteceu de nossos estudos de mais de 30 anos, com os grandes gurus,
né? Quando a gente vê o timeline do que aconteceu, porque alguns gurus sobreviveram, outros não, entendeu? Sim. Então tá tudo conectado. Tudo aconteceu por acaso. Não é um dia que a gente acordou e falou, vamos fazer um livro sobre liderança disruptiva, não é assim. Sim, não Né? foi o teste que nem a gente Não, falou da cirurgia que do médico queria testar na exatamente. hora. É uma É tudo parte de uma preparação. evolução, né? Uma preparação e uma evolução. E até você mencionou agora falando dos gurus, né? Você é uma pessoa que conviveu com tantas grandes referências, inclusive com o Drucker, que é uma pessoa, né? Que foi um grande consultor e é um profissional assim, que eu admiro bastante, estudei bastante até Drucker e continuo lendo sobre. Ele até tem uma grande referência também quando eu fui escrever o livro. De repente, talvez seria até pretensioso falar, né? Mas de toda essa convivência com essas pessoas, de repente, qual foi, né, ou quais os maiores ou grande referência de aprendizado que para você foi aquela virada crucial? Sabe? Que você falou, poxa, isso aqui para mim foi crucial e impactante para minha vida. Teve alguém, teve alguma coisa específica? E se você puder contar um pouco, Eu acho que porque essa sua vivência é maravilhosa que você tem. Eu acho que é aquilo que eu falei pro Joel, né? Que pareceu. Eu achei que era uma coisa tão óbvia, né? Mas o óbvio às vezes é o sofisticado, né? É cuidar de pessoas de dentro e cuidar de pessoas de fora, né? E a partir do momento que a tecnologia evolui, você tem que cuidar de maneiras diferentes. Você não tem um cuidado só de um jeito que é para sempre. Você tem diferentes cuidados, né? Então, esse cuidado, por exemplo, da transformação digital, tem mais a ver com as pessoas de dentro do que realmente com a tecnologia, né? Então, você tem diferentes maneiras de cuidar hoje, né? Dos clientes de fora, que é aquilo que eu estava falando, do exemplo, né? Que as empresas agora estão Sim. fazendo a festa com a inteligência artificial, então deixa a inteligência artificial resolver, Sim. não é bem assim, Uhum. né? E a questão das pessoas dentro, que tem a ver com, se você não transforma a sua cultura, você não vai conseguir fazer a transformação digital. Porque toda empresa que veio lá de trás, ela veio ela nasceu numa cultura diferente do que é o mundo que é hoje, né? Ela nasceu num ambiente diferente. Uhum. E ela precisa fazer ajustes, né? E fazer ajustes com as pessoas que já estão lá, estavam acostumadas a trabalhar de um jeito, que tem que acostumar a trabalhar de outro jeito agora, isso requer muito esforço. Sim. E aí existe uma questão que deixa as pessoas confusas. Como a tecnologia, às vezes, ela anda sozinha a partir do momento, as pessoas acham que você aperta um botão e as coisas estão Tá resolvidas. Não é resolvido. assim, entendeu? Não é assim. Sim. E mais, com a velocidade que nós temos hoje, que dobra de capacidade, né? Lei de Moore, lei do Kurzweil, aquelas coisas todas, a nossa mente é linear, né? Então, as pessoas estão adoecendo, as empresas estão tendo muita gente e ninguém cuida, né? Ninguém Sim. cuida, manda lá para um psicólogo. Não é assim. Sim. Você tem que redesenhar teus sistemas, redesenhar tua empresa para que ela responda de uma maneira mais rápida, mas ao mesmo tempo cuide dos seus colaboradores. Então, no final do dia, Principalmente. é gente de fora, gente de dentro. Sim. Então, e esse grande aprendizado foi com Olha, alguma foi com a personalidade vivência. específica ou foi com essa convivência Foi com a mesmo de vivência. todos Na tinham essa verdade, preocupação? se tiver que nomear um, é o próprio Peter Drucker, né? Que, pô, eu estudo Peter Drucker já há 40 anos, né? E na minha aula sobre ele, né? Que eu dou na nossa imersão, ele tem um slide que ele fala quando ele estava num seminário em Harvard, onde estava lá o John Maynard Keynes, né? Que é um dos maiores economistas da história. E ele falou que quanto mais eu ouvia aquelas pessoas que estavam lá mais interessadas em commodities, eu estava interessado nas pessoas, né? Isso ele falava em 1940 e poucos, né? Uhum. Então, há muito tempo Ou atrás. seja, É, né, estamos no momento de reviver. foi ele que trouxe o ser humano para dentro da discussão, Sim. porque o mundo dos negócios era muito focado em commodities, era muito focado no trade, muito focado em transações, Uhum. mas era pouco focado em pessoas, principalmente quando você passa a maior parte da tua vida dentro de uma empresa, né? Sim. E aí, se você não cuidar disso, Sim. você não vai ter explorar o potencial máximo dessas pessoas para que todo o resto funcione. Então, se eu tiver que falar com alguém, foi com certeza o Drucker. Né? E aqui é uma que trouxe também, né, na década de 80, esse grande ensinamento pra gente, que é o Job to be done. Ele trouxe 64. 64? Então, 1964 que ele escreveu, né, no seu livro Managing for Results. Isso. E lá ele escreve o seguinte, que a razão que a empresa vende um produto ou serviço é diferente da razão que a empresa compra, que o cliente compra, né? Uhum. Então, o que é isso? Aí, em 85, né, ele elaborou mais profundamente isso no seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, e a gente começa a ver, principalmente com a tecnologia, fica mais claro isso, né? Por exemplo,
quando a Apple se salvou por causa disso, né? Você sabe. Quando a Napster criou uma tecnologia que as pessoas podiam compartilhar música gratuitamente, entre aspas, né? Porque não podiam respeitar o ecossistema e foram fechadas pelo governo americano, o Steve Jobs entendeu o Jobs to be done. Imagina, o Jobs entendeu o Jobs to be done, né? Estavam lá para... tinha uma força, né? Unindo os dois, né? Sim. E ele começou a entender que as pessoas não queriam comprar um CD, eles queriam comprar uma música. E quando eu chego nas minhas palestras hoje, eu pergunto quantos de vocês já compraram um CD inteiro para ouvir uma música? Todo mundo levanta a mão. Olha que coisa. E aí a gente vê. Então ele agora com a tecnologia chegando, né? Sim. Você consegue então adquirir uma música que ele fez com a plataforma iTunes, né? Uma música, duas músicas, e não o CD inteiro. Então de repente você tem, pelo preço do CD, você tem só a música que você gosta, né? Isso que é o verdadeiro Jobs to be done. Só que você vê isso em todas as indústrias, um descompasso gigante, entendeu? E isso é a essência da inovação. E hoje a tecnologia nos traz isso. Então, a tecnologia hoje nos dá vida a uma teoria criada pelo Peter Drucker em 1964, né? 60 anos atrás. Estamos né? falando de 60 anos. Não é verdade? Então, exato. É muito poderoso, né? A visão que ele tinha, né? Então, a tecnologia faz a coisa, dá muita vida aos pensamentos do Peter Drucker hoje, né? Sim, e a gente vê que, como você bem... Eu acho que é por isso que ele é uma grande referência, pelo menos para mim, assim, que eu admiro tanto, porque as coisas, o que ele pontuava, da forma como ele sinalizava, a gente vê que são fatores muito evidentes para o mundo atual. E essa questão do Jobs to be done é muito evidente. E se a gente parar para analisar, o que precisa ficar cada vez mais claro, que por vezes eu vejo que é dificuldade quando eu estou dentro de alguma empresa, quando eu vou conversar com algum líder, também algum CEO, é a forma como eles utilizam e que eles trazem isso para dentro do negócio. Eles não conseguem ver de uma maneira clara para trazer esse equilíbrio, porque por vezes eles querem criar ou colocar ali soluções que eles deduzem que as pessoas têm o interesse, que é a necessidade do que está do outro lado. Só que por vezes eu falo assim, é perguntar do outro lado. Porque a resposta está ali. O que a gente precisa entender é quem consome, quem está adquirindo, quem tá realmente ali querendo ter, né, aquele serviço prestado para você poder fazer uma entrega de uma maneira mais eficiente. Então você vê que por vezes é a falta do querer sair às vezes da caixinha ou do um óbvio de acreditar que é assim que funciona e você olhar para as pessoas e tentar entender muitas vezes as pessoas. Até por vezes muitas correções de processos até por vezes a escuta de colaborador, que também às vezes não acontece. Porque não está funcionando, mas às vezes nem o próprio colaborador é ouvido. E a gente vê que pode ser, eu vejo como um grande ponto negativo em algumas gestões, esse olhar, que eu acho, o olhar para as pessoas, que eu acho que vem a essência. Eu acho que é por isso que eu falo também tanto de pessoas com esse objetivo. Com certeza. Esse tem que ser o nosso ponto crucial. E a gente falando sobre esse ponto de pessoas, Salib, e trazendo para essa potencialidade hoje para dentro dos negócios, né, que foi o que culminou para que eu pudesse escrever e trazer essa junção. Você coloca que eu queria uma visão, Salib, né, pro que nós estamos colocando sobre todo esse ponto de inovação hoje. O que a gente pode sinalizar para esses próximos anos aí de evolução que a gente também vem a enfrentar por uma questão de mercado? O que você poderia sinalizar como alguns fatores primordiais para que as empresas possam ter o cuidado, não só do cuidar de pessoas, que foi o que a gente falou sobre essa evolução histórica, mas na questão de desenvolvimento de negócios, de estruturação de gestão, para que elas não possam recair em falhas de outras empresas que a gente sinalizou aqui agora. O que tem que ser o cuidado além das pessoas? Na parte de gestão administrativa, como um gestor, olhando. Olha, primeiro entender que a gestão tradicional, como nós conhecemos, ela ficou parada no tempo, né? E houve uma evolução muito grande na tecnologia e os sistemas, o pensamento de gestão, ele ficou parado no tempo, né? E é aí que o meu trabalho do Sandro vem à tona, né? Para entender que existe uma nova maneira de ver gestão, uma nova maneira de entender a liderança. Não é que aquelas habilidades do líder, por exemplo, de inspirar, de trabalhar pessoas... Aquilo continua sendo... Se você não tiver aquilo, esquece, entendeu? Mas que houve uma evolução. A partir do momento que você entende que existe uma evolução na maneira como a gente entende como estratégia, que ela veio do mundo lá do Michael Porter, que era o foco na concorrência, né? E hoje o foco é no cliente, né? Que a inovação era uma coisa que acontecia de uma forma lenta, hoje acontece de uma forma rápida. Que a relação com o cliente hoje, você através da tecnologia, você consegue massificar a relação com o cliente
e você consegue personalizar, mas ao mesmo tempo tem que ter as pessoas juntos, né? Então tem toda uma série de coisas na própria educação, né? Que tem um descompasso muito grande entre o que nós precisamos e o que a educação está dando. Se for ver, Sim, eu vi uma pesquisa recente do LinkedIn, a área de educação é a que menos usa inteligência artificial no mundo hoje. Já começa com um problema sério, né? sim, Então, as empresas hoje, elas têm que entender que elas vão ter que se esforçar muito, né, para desenvolver suas pessoas, para fazer com que as pessoas estejam a um nível de conhecimento técnico e tecnologia muito similar, porque uhum, hoje você tem pessoas de várias gerações, sim, então umas pessoas necessitam mais de trabalho, desenvolvimento que outras, não é porque elas são ruins, porque elas vieram de uma época diferente, né? A questão da saúde mental, de cuidar desses seus colaboradores, a questão do próprio desenvolvimento dos colaboradores, que você antes podia ter isso feito pela escola, né? Só que as escolas de negócio do mundo inteiro, não só de negócio, de qualquer coisa, estão sim, muito atrasadas, entendeu? sim. Então, as empresas têm muito na sua mão, só que como elas veem todas essas tecnologias, elas acham que a tecnologia vai resolver tudo. E não vai, entendeu? É adquirir tecnologia e o problema está É, resolvido. E não vai ser isso que vai acontecer. não. Obviamente não. Tem muito trabalho de braço para ser feito. Sim. É porque acaba que a mentalidade é de pensar que eu tenho a tecnologia, eu estou avançando, estou no momento de transformação digital, vou ter resultados. Uhum, Só que precisa ter o acompanhamento, como uhum, você falou, né? A máquina, por vezes, ela tem muita coisa que ela não vai operar sozinha. E ela não opera. Você uhum. precisa ter alguém ali para poder fazer, nem que seja fazer uma pergunta, para digitar uma pergunta, para utilizar, por exemplo, tem várias ferramentas de inteligência artificial e outra, você precisa saber fazer a pergunta, Exatamente. É uma. que é o Então, principal, né? e aí você vê o estudo, né? Você pega aí. Eu desenvolvi nos últimos anos, né? Um conteúdo, né? Palestra, que virou capítulo de livro, que é Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, né? Que agora é na inteligência artificial. E a resposta que vai ser dada pela inteligência artificial é muito baseada na qualidade da sua pergunta, né? Porque ela responde qualquer coisa. Se fizer uma pergunta ruim, ela vai responder de qualquer jeito. Só que ela vai responder de maneira ruim. Então, a tua habilidade de fazer a pergunta correta, né, é fundamental. Só que as pessoas nunca foram treinadas para isso. E você não pode simplesmente deixar isso para a pessoa tentar resolver. Tem que Sim, treinar, entendeu? E você consegue treinar as pessoas para fazerem perguntas boas, né? sim. E é só ler o nosso livro, que é a Escola de Negócios no Ensino, e tem 40 páginas, quase 40 páginas lá, só sobre isso. A minha palestra, modéstia à parte, é campeã. Eu vou dar agora num evento para conselheiros, né, na quarta-feira, na Board Academy, essa palestra para mostrar que o trabalho do conselheiro é saber fazer pergunta, né? E Sim. tem toda uma técnica, tem todo um jeito para você fazer isso. E eu convivi com dois dos maiores perguntadores da história, que é o Peter Drucker e o Jim Collins. Todas as vezes que eu os visitava, eu levava algumas perguntas e voltava com mais perguntas. Então, Preciso me questionar mais. exatamente. Preciso compreender um pouco mais. E isso é bem interessante, que eu me lembro que a primeira oportunidade, a primeira vez, né, que eu até ouvi esse questionamento foi até pontuado, né? Tava você e Sandra, a gente estava em um dos eventos que vocês haviam promovido, e trazendo sobre essa questão. E realmente, foi isso aí, se a gente não souber o como perguntar, né? E o que eu quero absorver ou extrair daquela resposta, não tem sentido. Sim, Entendeu? exatamente. Porque ali é um banco de dados, um banco de informações, que Uhum, foi alimentado, né, com tantos anos de acúmulo uhum, de dados, né? Vamos colocar assim, no mundo. E uhum. se você não souber como você usar isso para o seu favorecimento, a seu favor, de uma maneira criteriosa e questionadora, realmente você não vai ter respostas de muito sucesso. Então a arte de fazer perguntas realmente ela precisa Com acontecer e certeza. ela precisa ser crucial. E a gente aproveitando agora, a gente colocando e caminhando aí pro nosso fim, eu queria que você pudesse falar por José Salib Neto a relação de sucesso com o cliente, relação de sucesso empresa-cliente. Como José Salib Neto conceituaria essa relação de sucesso? O que é uma relação de sucesso cliente-empresa na sua visão? Olha, de muita proximidade, né? De muita colaboração, né? E de muita interação, né? Que um aprende com o outro, né? A gente vê, por exemplo, as empresas como a Cisco, né? Que o John Chambers, que foi CEO da Cisco durante 20 anos, né? Levou a Cisco de um faturamento de 70 milhões de dólares para 47 bilhões, né? E ele, dentro do playbook dele de aquisições, que estava no centro da
estratégia da Cisco, tinha a ver, assim, nenhuma aquisição era feita sem você perguntar para o cliente dele se fazia sentido, né? E nenhuma tecnologia era lançada ao mercado sem ela passar por alguns clientes como teste, né? Então, é uma relação que tem que ser cada vez mais fortalecida, né? Dos dois lados, né? Porque os dois lados colaboram. Então, para que os dois fiquem cada vez mais fortes, né? Sim. Ótimo, 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 ótimo. Salib, obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por meio da sua agenda corridíssima, que eu sei que tá Imagina, mega, e você tem poder tempo estar pra tudo, aqui né? O compartilhando. meu sócio, Harry, é um cara muito wise, né? Wise, muito sábio, né? Ele falou assim, ninguém é tão ocupado. Eu me lembro que você me falou isso Ninguém é num tão dia, ocupado. quando a gente foi falar sobre o livro, que eu fui falar, e você falou assim, não, ele disse que ninguém é tão ocupado assim, que não possa ter um tempinho ali pra falar com alguém. E isso depois se tornou uma máxima pra mim, porque a gente começa a ser até criterioso com algumas coisas, de falar assim, não, realmente, não tem uma ocupação que seja tão suprema assim, que de repente você não consiga olhar pra isso. Mas obrigada pelo seu tempo aqui, por poder estar comigo, por poder me permitir aprender tanto com você e aprender de tão perto, né, de poder conviver e conhecer aí o Salibão, né, pai da Clarinha, pra quem não acompanha a gente, que tem lá a Clarinha, tem que acompanhar, porque, né, até eu brinco muito com a Cris, porque né, a Cris lá de vez em quando ela coloca Clarinha umas e a fotinhos, Tinkerbell, né? e a Tinkerbell, exatamente. Você viu Tem que ela as... falou no outro dia, né, no meu post, né? Eu vi. Então, gente, Salib, obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado por você contribuir tanto com a gente. Obrigado por você compartilhar tanto conhecimento e por permanecer, né, nessa velocidade para poder contribuir para que nós sejamos profissionais melhores, para que nós sejamos pessoas melhores. Então, obrigado de coração e obrigado por eu poder te chamar de amigo. Com certeza. Eu digo que essa nova fase, né? Ela é uma fase, talvez a melhor fase da minha vida, né? Porque a gente tem mais experiência, a gente conhece mais as pessoas, né? A gente já lá no passado, né, a gente não tem tanta experiência com gente, né, e acaba se aproximando de pessoas que talvez você se arrependa lá no frente, né? Eu diria que essa fase da minha vida é a mais bacana, porque eu venho com todo aquilo, então a gente sabe quais são as pessoas que a gente quer ter por perto, você é uma delas, com certeza, né? Para a gente crescer junto, né? A gente sempre procura acrescentar um na vida do outro, né? Sempre procura crescer juntos e agregar. E com certeza é muito legal. Eu digo que os meus amigos de hoje são muito melhores que os amigos de antigamente. Eles são muito, por alguma razão, me dão muita dor de cabeça. E então é muito bacana estar aqui. Parabenizo você por essa visão diferenciada, né? Livro fantástico aqui que você escreveu, que eu tive a honra de escrever o prefácio, né? E de você ter essa visão diferenciada não só do cliente, nem só das pessoas, mas dos dois, né? Você consegue integrar essas duas. Você não consegue tratar pessoas e clientes de formas separadas, né? Então, você sabe colocar como ninguém, junto pessoas de dentro, pessoas de fora e tecnologia, e como isso funciona a dinâmica, né? Então, você tem essa visão diferenciada e sorte daqueles que têm a oportunidade de trabalhar com você. Obrigada mesmo de coração. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio, na verdade. A nossa iniciativa vão vir vários, muitos outros aí. Então, um grande privilégio aqui, uma felicidade. Então, curta e comentem, compartilhem. Prazer estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais um app para vocês disponível.